Que bom ter você novamente com a gente. Você que participou ontem do primeiro estudo, a gente trabalhou a questão da parceria, da restauração da parceria. E hoje a temática que a gente vai estar trabalhando é a questão da maturidade e a parceria. Como que é importante a maturidade para que a parceria aconteça. Então a gente vai estar discutindo alguns tópicos da questão da imaturidade e da questão da maturidade. Isso tudo para estar te ajudando aí na sua caminhada, para que você seja cada vez mais parceiro da sua esposa e vice-versa, tá bom? Grande alegria. Novamente, qualquer recado, carloscesar.mendes, Instagram, é o nosso contato com vocês na mídia social. Qualquer feedback, qualquer sugestão, estamos lá então para receber lá a sua participação, a sua colaboração. Depois do louvor a gente volta. Deus alcançou e modificou todo na minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Boa noite, nós estamos então no nosso segundo estudo dessa semana, do nosso curso da restauração, restaurando a parceria. E queria novamente estar lembrando você então que nós vamos ter um programa mensal a partir do mês de agosto, chamando família.com, e que você pudesse enviar aí as suas mensagens, seu feedback, as suas sugestões com relação à questão de assuntos que a gente pode tratar nesse programa, para o Instagram, carloscesar.mendes. Então mande lá a sua sugestão, o seu retorno, para a gente estar realmente junto fazendo um trabalho que venha abençoar grandemente a sua família. Nós conversamos no primeiro bate-papo sobre restaurando a parceria, sobre a quebra da parceria, a restauração da parceria, e hoje eu queria falar um pouco, e vou falar até no final do curso, daquilo que atrapalha a concretização dessa parceria. Então, muitas vezes nós não conseguimos, porque esses fatores que nós não tomamos cuidado acontecem na nossa vida e a gente não consegue concretizar a parceria. E eu diria que um dos grandes problemas com relação ao próprio casamento é a questão da falta de maturidade. E eu penso aqui na maturidade da vida com Deus, na maturidade das virtudes cristãs, porque não tem jeito, e a gente pode perceber que a gente nunca teve tanto livro sobre casamento, tanto curso sobre casamento. Quer dizer, hoje é impossível você falar que alguém não conheça qual a responsabilidade, a importância da comunicação, a importância do nosso papel como esposo, como esposa, a administração do lar, a questão do perdão. Quer dizer, todas essas coisas são conhecidas pelas pessoas. Hoje não tem desconhecimento. Se você entrar numa livraria evangélica, hoje está lotado de livros falando sobre família. Então, por que no meio de tanta informação, você não percebe esse ganho na vida familiar? A família deveria estar a 1000 por hora. Porque o que acontece? Esse tipo de informação que você tem sobre como deve ser a vida familiar só vai funcionar se você tiver maturidade para colocar essa informação em prática. Então, muitas vezes a gente fica até frustrado. Vou de novo para o encontro de casais, mas não adianta, não muda nada na nossa vida, porque é exatamente isso. É a maturidade que vai dar condição para a minha vida e para a sua vida, da gente colocar esses conceitos em prática, e aí o nosso casamento vai avançar. Então, o desafio dentro do próprio casamento é realmente esse caminhar para a maturidade. Eu queria só colocar algumas coisas assim que são importantes quando você começa a pensar na questão da imaturidade, e diria que sem maturidade não tem parceria. Sem maturidade nós naufragamos os nossos objetivos. Então a maturidade ela tem um papel fundamental para que a parceria aconteça dentro do próprio casamento. E quando você não tem a maturidade, eu queria colocar algumas características de uma pessoa que não é madura
Em primeiro lugar, irresponsabilidade. Não cumpre os seus compromissos. Não administra bem a sua vida. Não assume erros. Culpa os outros e não pede ajuda. Então, quando você vê esse tipo de comportamento, esse é um comportamento imaturo. Porque não tem como a parceria andar se cada um não cumprir a sua parte. Pode acontecer erro, mas não irresponsabilidade. Responsabilidade está ligada a uma questão de imaturidade com relação à vida. E a gente entender que essas coisas têm um reflexo muito grande na vida conjugal. Então, administrar bem, quer dizer, assumir o seu erro, assumir a sua falha, parar de culpar os outros, senão não existe crescimento. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né, em todo sentido, com relação aos próprios filhos também, para não criar essa ideia e para deixar de passar para cada um deles e para a nossa própria vida essa responsabilidade pela questão familiar. Eu tenho a minha parte, eu tenho a minha responsabilidade, eu tenho que cumprir isso. E quando tiver dificuldade, eu tenho que pedir ajuda. O responsável, de maneira alguma, vai ficar tranquilo quando ele percebe que aquilo que é da sua alçada não está sendo bem feito. Então, a imaturidade também se apresenta na irresponsabilidade. Qual o segundo aspecto da imaturidade que eu queria comentar com vocês também? Egocentrismo. O parceiro se coloca como foco principal no relacionamento, o outro não tem prioridade. Então, quando você não pensa no outro, tudo é para você, tudo é do seu interesse, tudo é como você quer. Quer dizer, a sua vontade é primordial dentro do próprio relacionamento, isso é um relacionamento imaturo. Você está desprezando o outro. Quer dizer, o outro não tem vontade, o outro não tem desejo, o outro não tem objetivo. Então, não tem parceria. Então, essa postura egocêntrica no próprio relacionamento, sem dúvida alguma, aponta também para a postura imatura. Da imaturidade que, enquanto isso não for quebrado, vai acontecer dificuldades dentro do próprio casamento. A parceria não se concretiza porque existe essa postura de egocentrismo que também está relacionado com a imaturidade da nossa vida. Outra coisa também que a gente pode perceber que representa imaturidade, e quando eu estou falando aí, vai fazendo uma análise sobre a sua vida, se isso não está presente. Porque todo mundo passa pela imaturidade. A gente não pode permanecer nela. É uma caminhada de crescimento. Então não tem qualquer problema você identificar isso, identifica, luta, supera e vamos caminhar para a maturidade. A terceira coisa, tudo negativa diante das discussões. Quer dizer, a pessoa não suporta, não sabe lidar com uma discussão, fica ressentido, grita, ofende. Então, quando a gente não consegue conversar, quando a gente não consegue discutir algo, desculpe até a expressão, num bom nível, nós provamos que nós somos imaturos. E enquanto tiver uma imaturidade, não vai ter conversa boa, não vai ter conversa que avance. Então, essa dificuldade de discutir sem reação negativa, né, sem esse tipo de postura, de ficar ressentido, de gritar, de ofender o outro, isso tudo, né, enquanto isso não acontecer, o caminho não tem, a vida conjugal não tem parceria. Porque a imaturidade nos leva a essa dificuldade de lidar com discussão. Discutir sem ficar ferido, discutir sem se ofender, discutir sem ficar magoado, discutir sem perder a calma. Então, isso é o caminhar da própria maturidade. E, acima de tudo, isso é que gera parceria dentro do próprio casamento. Então, esse também é outro aspecto muito presente quando você olha a questão da imaturidade dentro da vida das pessoas, que vai refletir na vida conjugal. Quarto aspecto da imaturidade é a insegurança. Quer dizer, por exemplo, a pessoa manda uma mensagem para você com 2 corações, você devolve com um só. Então, sabe aquela todo o tempo você tem que estar provando o seu sentimento? Qualquer coisa pequena já é dúvida a respeito disso, isso é imaturidade, isso, quem sabe, é uma insegurança. Precisa ver por que está acontecendo isso. Ou a pessoa tem isso com a postura da sua própria vida, porque isso gera uma pressão, um desgaste desnecessário. Então, a gente, na verdade, tem que ter prova de amor, sim, mas não pode medir por coisas pequenas, coisas assim que são cotidianas, são corriqueiras. Nós temos que medir por outros aspectos. Então, a insegurança também é um aspecto da imaturidade que tem um reflexo enorme sobre a questão da própria parceria. E, em último lugar, que eu diria com relação à questão da imaturidade,
é a competição, né? A competição um com o outro, acabou a parceria. Acabou. Competição dentro do casamento é um querendo ganhar e vai ficar se alegrar com a derrota do outro. A parceria já foi embora faz tempo. Então a gente nem a nossa família, nem o nosso casal compete com ninguém. A nossa família não compete com ninguém, ela tem os seus propósitos, ela vai buscar a Deus, ela tem o seu caminho. Então, competição dentro do próprio casamento é a destruição total da parceria. Isto é imaturidade. É imaturidade. O sucesso do outro mexe comigo, me incomoda. Isso não é parceria, porque o sucesso é do casal. Ele tem que ser dividido. Ou eu acho que o sucesso é só meu. Não, isso é uma visão errada, isso é uma visão imatura dentro do próprio casamento. Então, quando a gente olha esses 5 aspectos aqui, que a gente citou para vocês, eles são a marca de um relacionamento imaturo. Irresponsabilidade, egocentrismo, atitude negativa diante das discussões, a insegurança e a competição. São posturas que mostram que a imaturidade está presente dentro do nosso próprio casamento. E a imaturidade, ela vai ter um reflexo muito grande na parceria. Vai ser um obstáculo muito grande. Por isso que eu disse para vocês, a gente tem muita informação, informação correta, informação boa sobre o que é casamento, mas sem maturidade você não faz nada com isso. Isso é uma frustração, porque é a vida madura que vai te dar condição de viver essas realidades. Então conhecer é importante, mas para que você viva esses preceitos, você tem que ter maturidade na sua vida, isso tem que acontecer para que a parceria aconteça na sua vida. Então veja só uma coisa, quando você não tem essa maturidade, a gente tem um grande exemplo aqui, que é a igreja de Corinto. Eu diria que casal com muitos problemas é um casal imaturo. Em grande parte, a maturidade está presente ali. Não cresceram, não avançaram as fases do próprio casamento e, com isso, ficam parados com os mesmos problemas, derrapando ali e não avançando na sua vida. Quando a gente pensa numa igreja imatura, a gente pensa em Coríntios, veja na 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 a 12, diz assim, olha, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Quer dizer, uma casa dividida não se sustenta. E a imaturidade impede que haja essa unidade. Impede. A gente passa ainda para os filhos, ainda você é do papai ou da mamãe? Né? Ainda fazemos isso de vez em quando, existe competição até para ver quem é que consegue pegar mais a atenção e o carinho do próprio filho. Então isso é uma postura imatura. Nós pertencemos a Deus, o marido é da mulher, a mulher é do marido, quer dizer, nesse sentido da entrega um para com o outro, e acabou. Não tem essa postura de divisão. Mas veja que a própria carta aos Coríntios também coloca para a gente essa questão da imaturidade. O capítulo 3, versículo 1 a 3. Né? Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a de espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? Quer dizer, a imaturidade, com certeza, é uma vida extremamente na carne. E aí o pecado está livre para gerar tudo quanto é tipo de problema no próprio relacionamento. Então, a imaturidade leva a gente a ter conflito por coisas sem importância, que não tem valor nenhum no próprio casamento. A gente começa a valorizar aquilo que é secundário. Nós acabamos brigando por tudo dentro do próprio relacionamento. E isso acaba sendo um processo destrutivo na unidade do casal e na própria parceria. Então, é fundamental que quando a gente pensa em casamento, a gente pensa que essa maturidade tem que acontecer de uma maneira muito presente na minha vida e na vida da minha esposa também. Quando isso acontece, você tem essa possibilidade de viver essa vida conjugal, essa parceria na perspectiva que Deus quer de cada um de nós. É lógico que um caminho fundamental para a maturidade é a questão da palavra de Deus. Então, quando você olha 2 Timóteo 3, 16 a 17, quer dizer, o
o estudar a palavra, o aplicar a palavra, o meditar a palavra na sua vida, vai te ajudar a caminhar para a maturidade. Então vejam lá, capítulo 3 de 2 Timóteo, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quer dizer, a palavra vai trazendo uma habilidade para a gente. A habilidade está relacionada com maturidade. Então eu aprendo cada área, eu começo a aprender a viver cada área da minha vida. Então, é esse crescimento através da palavra que vai me dar maturidade e que junto com ela vem a habilidade para viver o casamento. Então, ela gera maturidade e isso vai auxiliar muito a questão do caminhar do próprio relacionamento do casal. E também, e não tem como a gente fugir dessa própria realidade, que o caminho da maturidade, e isso está também em Coríntios, né, que Paulo vai conversar com eles, não é nem conhecimento, não é nem poder espiritual, no sentido de dons espirituais, não é também assistencialismo, mas, acima de tudo, é o amor. E ele vai lá no primeiro capítulo 13, né, de Coríntios, 1 Coríntios, diz assim: eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. E aí ele vai mostrar para a gente que a maturidade é o amor. E o casal que quer efetuar essa parceria na sua vida vai seguir esse caminho, o caminho do amor. Aí essa parceria vai sendo construída no dia a dia e vai fortalecendo o próprio casamento e vai dando condição da gente viver segundo a vontade de Deus. Então, é esse caminhar, né, da maturidade que vem pela palavra e que o tema que mais aponta essa maturidade na nossa vida é o amor, como ele está descrito lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 a 7. E só para a gente pensar um pouco mais nessa questão da questão da maturidade, vejam lá Hebreus capítulo 5, versículo 11 a 14. Que fala de pessoas que não cresceram, no contexto da vida cristã, também aplicado na questão da vida conjugal. Então diz assim, capítulo 5, 11 a 14. A esse respeito, tem muitas coisas que dizer e difícil de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Um casal imaturo não sai do beabá da vida conjugal. As coisas mais básicas eles não conseguem concretizar. Aí que ele fala aqui que a pessoa que está seguindo a Jesus ainda está no princípio elementar. Não existe avanço. Em segundo lugar, não se aprofunda. A coisa mais profunda no casamento não consegue nem entender e nem experimentar isso. E o pior da imaturidade, é o que está claro aqui, é que vão cometer muitos erros. Que diz que aquele que se alimenta de uma maneira sólida, ele sabe, né, exercitar, discernir não somente o bem, como também o mal. Agora, o imaturo não. O imaturo erra para valer. O imaturo pisa na bola para valer. O imaturo acaba escorregando sempre no mesmo problema, porque ele não cresceu. Então, essa imaturidade, ela é um empecilho enorme. Eu posso dizer com toda certeza, meus irmãos, com falta de maturidade, nos leva a não concretizar a parceria na nossa vida. E creio que isso é uma das grandes causas da gente realmente notar que muitos casais não conseguem chegar a um patamar muito bom nessa área, porque é necessário que haja o crescimento. E a imaturidade, ela impede que realmente essas coisas aconteçam no nosso caminhar, na nossa vida. E também, nesse aspecto da vida conjugal, eu queria citar lá em Efésios capítulo 5, versículo 25 a 27. Diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula,
nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A ideia que ele dá aqui é que, da mesma maneira que Cristo se entregou pela igreja para melhorar a igreja, para abençoar a igreja, uma igreja sem ruga, né, sem mácula, uma igreja santificada, a ideia do casamento, quando a gente serve a Deus, a gente está buscando a maturidade, é que a gente ajuda o outro a melhorar como pessoa, como ser humano. Eu vejo as dificuldades dele, eu vejo os seus erros, então eu vou ajudar, eu vou cooperar com essa pessoa para que isso seja superado, porque essa pessoa vai melhorar como vida. Então, assim, na verdade, tem uma expressão que o pessoal fala que é verdade, né? O casamento não muda ninguém, mas o amor muda. Quem ama, muda. E quem não quer mudar, está deixando de amar. Então, é essencial que esse caminho da maturidade, que nos leva ao amor, mas que também é impulsionado pelo próprio amor, aconteça na nossa vida. Então, esse crescimento mútuo, esse casal que consegue, não só através da palavra, mas do convívio, ver que Deus está mudando as suas vidas, um está ajudando o outro, instruindo o outro, aconselhando o outro, e os dois estão melhorando como indivíduos, como servos de Deus, e com isso melhora o casamento, com isso melhora a própria família, e com isso a família é mais abençoada. Então, casamento são duas pessoas que querem caminhar para a maturidade, e que sabem que precisam um do outro, e que o feedback que um dá na vida do outro é fundamental, e que isso vai auxiliar para que eu cresça como homem, para que eu cresça como mulher, para que eu possa abençoar mais os meus filhos e que eu possa ser mais servo de Deus também. Família é uma escola fundamental onde Deus quer usar esse relacionamento para mudar profundamente a minha vida e a sua vida também. Então, família tem que caminhar para a maturidade, e quando tem maturidade tem parceria. Por isso, quando eu converso a respeito dessas coisas com você, você identificou posturas imaturas na sua vida? É importante que você pare, que você ore, que você lute, que você peça perdão quando essas coisas acontecem, porque geralmente a maturidade leva à prática do pecado. Então, não vamos trocar a palavra maturidade com a questão de anular o pecado, não. É pecado mesmo. Porque quanto mais imaturo, mais na carne. Quanto mais na carne, mais obras da carne vão se manifestar na sua vida. Então, essa mudança é essencial. A parceria para crescer, a parceria para caminhar para a maturidade, a parceria para ter uma vida abençoada, a parceria para abençoar o outro da maneira extraordinária. O casamento deve ser isso, uma escola onde Deus está usando a vida conjugal para mudar cada um de nós, cada vez mais, segundo a sua imagem, segundo realmente aquilo que Ele quer para a vida de cada um de nós. Então esse é o desafio que a gente tem, e eu queria que você pensasse muito nisso, que você orasse e que você entendesse que sem maturidade não tem parceria. E nós temos que lutar e buscar isso de uma maneira muito profunda no nosso dia a dia, na nossa família. Eu queria estar orando com você nesse instante também, nesse momento. Pai, te agradecemos, ó Deus, porque a Tua palavra nos orienta. E quando nós olhamos, ó Pai, textos claros que mostram que temos que crescer como servos do Senhor, que temos que caminhar, ó Pai, para a maturidade do varão perfeito que é o Senhor. Nunca vamos chegar, mas temos que melhorar e entender a importância, ó Pai, disso no próprio casamento, Senhor. Como que o casamento é abençoado quando crescemos, quando nos tornamos maduros na fé, como a vida se torna mais fácil, como as batalhas se tornam mais fáceis de vencer, porque existe parceria, ó Deus. E sem dúvida alguma o diabo não quer isso, ó Pai. Ele quer que a gente fique imaturo, que a gente não faça parceria, que a família esteja sofrendo cada vez mais, que os nossos projetos possam naufragar, ó Deus, mas isso não é a Tua vontade não, Senhor. O Senhor quer, acima de tudo, produzir crescimento em nós, para que isso gere parceria, e para que a minha família e a sua família também seja abençoada, ó Pai, com graça e misericórdia do Senhor, ó Deus. Por isso nos dá discernimento, nos dá reflexão, ó Pai, nos dá essa compreensão daquilo que está errado na nossa vida, para que possamos caminhar, ó Deus, para uma parceria segundo a Tua vontade, para o lar abençoado, ó Pai, para um lar cheio de vitória, Senhor. Guarde cada casal, guarde cada família debaixo das Tuas mãos, ó Pai. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço para você. Nos encontramos amanhã, então, com o terceiro estudo.